Salve, salve, minha gente! Muito boa tarde, como é que vocês estão? Eu me chamo Luna Formagem, tô aqui com vocês novamente em mais uma sexta-feira, aqui apresentando Controversa, nosso programa semanal de bate-papo, conversas, entrevistas com pessoas e personalidades aqui de Itapetininga, região e em breve de demais localidades. Hoje eu tô com uma convidada muito especial aqui, que é a Laura Janês. Laura, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa conversar bastante hoje sobre muitos temas, sobre diversidade, pluralidade, mas também um pouco sobre a sua história, que eu acho que é uma história que pode inspirar muita gente, né, e inspirar positivamente. Né? Gostaria de lembrar todo mundo, logo no início do programa, que a gente está tomando aqui o drink kombucha, né, um frisante original vegano, uma bebida aí feita com fermentação natural, orgânica, que pode ser encontrado no Casulo e em alguns outros lugares aqui de Tapetininga. Então eu recomendo que vocês acessem lá no Instagram, o Drink Kombucha, que é uma bebida muito boa, muito saudável. Eu pessoalmente estou tomando todo dia, estou bem viciada e acho muito bom. Né? Além da gente tomar algo saudável, a gente vai estar fortalecendo, né, a economia local, a economia solidária e um produtor local também, né, que é a Drink Kombucha, uma marca aqui de Tapetininga. Né, também gostaria, né, de agradecer a Neferti, que sempre, né, nos fornece umas peças de roupas bem legais. Hoje estou com um bonezinho aqui, com a camisetinha também. Né, todo programa a Laura manda uma peça assim pra gente ficar Eu de modelo. já fiz trabalho lá também. Sim, É, né? Então eu recomendo vocês também que acessem lá no Instagram a Neferti Clothing, né? Bem bacana. Então, gente, sem mais delongas, Laura, como é que você tá? Tudo bem? tô bem, você? Tirando esse calorzão. Nossa, eu vi que no Brasil essa semana é uma onda de calor de 40, 45 graus em alguns lugares, Olha, né? eu gosto muito do calor, tava pedindo muito, mas assim, agora, né, vai vir uma onda complicada, né? Eu já tava vendo uma reportagem como que tava na Grécia, nos Estados Unidos, Uhum. a crise climática tá feia, né? Tem que se Sim, atentar. é a crise climática mesmo, né? Não, total. Só que se tinha alguém com dúvida, né? Se era teoria, mito, verdade, não sei o que, tá aí comprovado, né, agora. É, exatamente. Fica aí a emergência climática, na verdade, nem uma crise, já virou uma Né? emergência, né? A Emergência. gente ou muda isso ou não vamos sobrar pra ver a história, né? Sim, Porque o planeta Terra vai continuar, é a gente que não vai estar mais aqui, como outras espécies já não estiveram, não estão é mais, a né? situação também das pessoas de rua com esse calor, né, tá afetando a saúde, aumentando a demanda de hospitais, assim, é E complicado. principalmente são as pessoas mais periféricas, as pessoas com menos acesso a direitos e serviços, né? Que são as mais afetadas Como com sempre. essas crises ambientais. Mas vamos lá, Laura. Conta um pouco sobre você. Né? Como é que foi sua trajetória, né? Eu sei que você trabalhou como modelo, como colunista. Queria que você contasse um pouco pra Foi, gente. olha, quando eu comecei como colunista, na verdade, eu não tinha nem noção, sabe? Eu acho não, eu tava assim, aqui na cidade, né, sempre com uma carência de diversidade, né? Naquela época também, 13 anos atrás, carência de representatividade. Então, um dia eu fiz um desabafo só, não tinha nem noção que eu estava escrevendo um texto. Uhum. Eu fiz um desabafo no Facebook e foi parar na página cartaz de tirinhas LGBT. Eu pensei, olha aí, né? E teve uma repercussão e eu comecei a trocar essa ideia com outras mulheres, com vivências como a minha. Então eu pude aprender muito com isso, pude me fortalecer principalmente, acho que me ajudou muito. E ter esse contato que eu não sentia aqui, né, no interior, né? Então, porque, né, daí você conhecia a gente de todo o Brasil, né? E daí eu, quando eu queria desabafar, eu ia lá e escrevia e postava. Ia pra página. Ia pra página, às vezes ia, às vezes não ia. Eu não sabia quem era o dono da página. Eu soube de uma pessoa que eu conversava, que conhecia os administradores e mandou, mas eu ainda não sabia. A pessoa, né, os ADMs vieram falar comigo, comecei a conversar. E daí, depois de um ano ali, chamaram, não, vamos, Oficial. ser colunista semanal aqui. Aí eu comecei a fazer toda semana. Daí eu pensava nas pautas, né? Daí eu já pensava como um texto, assim, nada acadêmico, Uhum. norma culta, sempre É, mas a uma. coluna tem esse perfil mesmo, né? De não ser algo acadêmico, de ser algo É, livre com é, personalidade de quem escreve, né? isso, exatamente. Daí, minha vivência. Eu escolhi só um tema de algo que eu vivi, que não falta, que não faltava situações. Infelizmente.
na maioria das vezes, complicadas, né? Que é banalizado e as pessoas não se atentam a isso, né? Querer mudar isso. E foi, daí através disso, pronto, começou. Vamos chamar ela, né? Para evento. Vai ter um evento cultural aqui, daí ela vai e fala sobre o assunto. Daí vai ter na escola, vai ter na faculdade. Olha, aí eu fui topando tudo. Topando tudo. É espaço cultural, é, é praça, escola, faculdade, até a Fundação Casa, que eu acho que foi a experiência mais interessante, porque na verdade, assim, quem foi dando pontapé nas palestras foi a Thaís, né? A Thaís Souto. Ela falou, "Olha, tem que ser alguém com local de fala." Ela foi empurrando assim, eu fui indo. E foi puxando para outros. E aí, mas o da Fundação Casa foi muito interessante, porque eu não parei para pensar. Eu topei assim e falei, não, vou dar uma palestra. Daí, quando eu entrei lá, e que você vê que tá num, né, praticamente num presídio, né, que revista e não pode isso, não pode aquilo, né, Sim, um local de reclusão, de né? reclusão, é uma sensação muito desconfortável, assim, sabe? E daí você se depara ali com os meninos, adolescentes, crianças até, né, naquela situação. E daí que eu me dei conta que não era a mesma situação de eu estar indo falar numa escola, numa universidade ali. Então eu adaptei a forma de falar, assim, não que eu achava que, não, eles não poderiam entender, inclusive, tinha o jeito que tinha gente participando, tinha um menino lá que o jeito que ele participava e perguntava fez eu esquecer o lugar que eu tava, até me perguntei, né, nossa, e depois pensei que situação, né, uma pessoa Mas tão pra você ver, né? Em todos os locais vão ter pessoas dispostas a fazer o diálogo, fazer o debate, participar, né? debate, não, e super coerente, inteligente. Não é uma pena estar naquela situação que a realidade ali, né, da vida levou, né? Uhum. Então foi uma experiência muito boa, muito tocante ali, que me fez aprender muito. E depois que eu saí dali, me deu uma sensação de alívio. É bem. É, porque depois que você, por exemplo, palestra em tantos espaços diferentes assim, né? Depois palestrar numa escola até se torna mais fácil, se torna mais tranquilo, né? Porque Não, são desafios. Quando a gente consegue superar desafios, que a gente começa a ver como as coisas ficam mais tranquilas, né? Depois, conforme a gente vai escalando, vai ficando mais fácil, né? olha, eu sempre tive recepções boas, sabe? É só a Fundação K. Depois eu sei que teve uma piadinha ou outra, um comentário ou outro, mas essa eu sempre tive repercussões positivas, assim, da, das pessoas. Só lembro de uma vez só que uma moça foi elogiar, né? Ela falou, eu fui na sua palestra, tinha um espaço cultural na época, que não tem mais, e o dia desse lugar era eu e tal, ela eu fui, gostei muito, e daí ela solta uma frase super errada, sabe? Eu pensei, nossa, ela ficou lá 2 horas vendo minha palestra, essa daí não aprendeu, porque tem que ver mais duas, porque, gente, como que pode? Sim. E quais são os temas quando você vai fazer palestra, quando vai fazer fala, assim? Qual era o tema, a temática que você fazia? Eu nunca fui uma pessoa assim, disciplinada, né? Então, eu nunca fiz roteiro, Era mais fluido. eu sou muito espontânea, então deixava. Mas sempre tinha o básico, né? O básico. Vamos falar da identidade de gênero e explicar, pelo menos o básico, o que é identidade de gênero, a diferença de identidade de gênero com sexualidade. Acho que esse é um ponto que eu sempre começava. Uhum. Tudo. Vamos sempre lembrar, porque por mais que às vezes eu tenha a sensação, mas será que toda palestra eu vou ter que começar com isso? Será que o povo já não tá cansado de saber? Não. Não, porque eu acho que às vezes eu sinto até uma recusa. Igual essa pessoa que vem, que assiste a palestra, vai lá e solta um termo, Uhum. né? Você poderia explicar pra gente essa diferença? Que eu acho que é importante que tem pessoas que estão assistindo, que às vezes não estão tão familiarizadas com a discussão, né?
Eu acho que seria importante dar uma introduzida um pouquinho. O que você acha? Sim, sim. Ó, identidade de gênero, o gênero que a gente se identifica, né? Quem a gente é, né? Ser Uhum. homem, ser mulher, né? Quem a gente é. E o gênero não interfere na sexualidade, né? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Uma mulher que ela é lésbica, ela não deixa de ser mulher por ser lésbica. O mesmo vale para as pessoas trans, né? O gênero delas não tem a ver com quem elas se relacionam. Eu até quando a pessoa diz que está meio confusa com isso, eu sempre falo, tire o rótulo. Quando você vê, né, uma pessoa que não é trans, que o termo que se usa é cis, para pessoas que não são trans, o termo correto é cis, também é um termo que não estão muito familiarizados, né? Que geralmente é para quem se identifica com o gênero Fica que nasceu, que né? nasceu, isso, né? Para quem? As pessoas que não são trans são cisgêneros. E quando é uma mulher cis, que é lésbica, o povo entende, ela é uma mulher e gosta de uma mulher. Daí quando é trans, daí a pessoa coloca essa confusão. Se tira o rótulo, eu sempre falo isso, esqueça um pouco do rótulo. Né? Não é uma mulher que se identifica como mulher, gostando de outra mulher, então vale para mulher cis, para mulher trans. E um que vale para um, vale para outro. Uhum. Na entidade de gênero, o gênero que a gente se identifica que a gente é. Sexualidade, porque a gente se atrai, né? Para se relacionar amorosamente, sexualmente, né? Fisicamente, a orientação sexual, né? É essa a diferença. Na verdade, é que as pessoas às vezes ficam se atentando muito ao rótulo. Se vê ali como o homem trans, como qualquer outro homem, mulher trans, como qualquer outra mulher, não ficar pondo em caixinhas e diferenciar, fica mais fácil de entender. E essa diferenciação, ainda mais os estereótipos que a gente carrega, a própria sociedade cria e ela mantém para poder manter, né? O preconceito, a discriminação, né? Para não ter né? uma, uma união. Porque se você começa a colocar como igual, você começa a combater, né? Então eu acho isso. E também acho que o rótulo, né? Ele é importante e não é, né? Ele é importante para demandas inúmeras, né? Para identificação, né? Identificação e demandas sociais, de saúde, que a gente precisa, é representatividade, que é muito importante. Para mim, por exemplo, foi essencial para me entender, para me salvar, assim, sabe? Uma boa representatividade, né? Então, aí sim. Mas no resto, o rótulo não tem que vir à frente de quem a gente é, né? Que defina o que a gente é. A gente ser o rótulo, né? Eu acho que não, nós somos o universo e muitas outras coisas e gostamos e fazemos muitas outras coisas. Nós não somos isso, Sim, né? muitas pessoas acham que, sei lá, por exemplo, uma pessoa trans, ela só vai falar sobre esse assunto. Né? Parece que é Isso. impossível, por exemplo, uma pessoa também que é LGBT, ou seja, que é lésbica, gay, bissexual, falar de um assunto que seja fora dessa identidade que ela tem. E, na verdade, nós podemos, sim, estar falando sobre meio ambiente, estar falando sobre sustentabilidade, sobre os diversos temas da sociedade, né? Não só ficar preso nesse rótulo que nos colocam, né? Você percebe como que é, eles já associam assim, tipo, a trans, aquela trans, não fala nem o nome, né? Aquela amiga trans, aquela fulana. Sempre tem essa E necessidade, isso é né? uma forma de despersonalizar uma pessoa, né? Você não dá a identidade dela, só fala, ó, ela é uma pessoa trans. Sim, total, total. Sendo que a gente tem que lembrar muito das individualidades, das especificidades de cada pessoa, né? Cada pessoa é um universo, como você falou. E não se resume apenas a um rótulo, né? A realidade ela é muito plural e diversa. E isso me faz pensar. Semana passada, eu estive lá no cursinho da UFSCar Lagoa do Sino, dando uma aula para os alunos lá sobre atualidades, né? Sobre diversidade, sobre os direitos que a população LGBT tem hoje, né? E vale lembrar, né, que o crime de transfobia hoje, né, ele está enquadrado junto com o crime de racismo, né, hoje em dia, de discriminação racial, e o que pode gerar multa ou reclusão, né? Então, hoje em dia, além disso, nessa semana tá tendo um debate, né, muito forte na Câmara que estão querendo, por exemplo, tá revogando, né, o direito ao casamento homoafetivo no Brasil, né? Tá um debate bem intenso, por mais que seja um direito muito garantido, que pessoalmente
eu acho quase impossível de ser revogado, né? Vale lembrar que a gente já está com um Congresso aí bem conservador que muitas vezes pode pensar até em revogar, sendo que o Brasil é um país que se espelha muito em países de primeiro mundo, né? Países europeus que respeitam esse direito, eu acredito que vai acabar seguindo essa tendência de continuar respeitando, né? Mas existem muitos direitos que foram conquistados, né? Porém, ainda hoje existe uma certa diferença no tratamento, né? Existe uma discriminação. Eu pelo menos já passei por situações, principalmente na parte de saúde pública, né? No atendimento com médico, em escolas, né? Muitos alunos hoje não têm o nome social respeitado, precisam, né, lutar muito para conseguir ter isso. Isso quando o problema não é dentro de casa, né? Não são as violências domésticas dentro da casa. Aqui em Itapetininga, faz eu acho que o que 1 ano e meio, 2 anos já, que a gente começou o núcleo trans, né? Sim. Aqui sempre teve uma demanda na cidade, né, de muitas pessoas trans, até mesmo pessoas LGBT passando por problemas, né? Problemas de não conseguir acessar direitos, não conseguir fazer uma denúncia corretamente, não conseguir fazer processos legais, não conseguir requerer certas coisas que são direitos nossos, né? E agora não tá menos invisível, né? Então as pessoas estão falando mais, né? Eu, por muito tempo, eu sempre fui a pessoa expositiva com isso, mas eu ficava perdida também. Às vezes eu tava ali sozinha, processos judiciais mesmo, eu não consegui. O que eu consegui, opa, que eu consegui foi a Maria da Penha, né? E é sempre bom pontuar que nós temos o direito também. É aquela coisa, né? Às vezes não, na prática não querem respeitar o nome social, né? Ou na Maria da Penha, mas eu consegui, assim, foi muita persistência, muitos anos, muitas fases da minha vida e da minha transição, mas e foi revogado, inclusive, devido que tem prazos, né? Ordem protetiva, tem um prazo, eu não sabia disso. Mas aí é uma outra questão. Mas assim, também é um direito a Maria da Penha, né? Que querem, que muitas vezes não exercem, né, pra mulher trans, né? Sim. E só retomando um pouco, né? O núcleo aqui na cidade ele serviu um pouco para a gente fornecer o que a nossa geração não teve, que as gerações passadas também não tiveram, né? Que seria a representatividade, um espaço de convivência, um espaço de orientação, né? Então foi também ocupar esse vácuo que tem, né? Que nem São Paulo, né? Tem lá o projeto Transcidadania, né? E tem cidades que têm ambulatório trans, né? Por exemplo, São Miguel Arcanjo, Sorocaba, que são espaços da saúde pública especializados, né? Com endocrinologista, com atendimento mais direcionado, né? E aqui em Tapetininga a gente tem um vácuo ainda, né? Então, vamos Total. torcer para que com essa pressão que a gente acaba fazendo algum dia esse vácuo, né, ele seja solucionado, porque são centenas de pessoas que acabam não sendo atendidas corretamente pelo sistema de saúde, né? Pelo menos eu já passei por isso, eu sei que outras pessoas também já passaram, né? De repente essa movimentação nossa algum dia pode, E, né, e- reverter alguma coisa positiva pra e- e gente. você falando de representatividade, você viu a nova novela das 6? Dos protagonistas, né? Vão ser amigos, né? Que daí aconteceu um crime quando eles eram jovens, agora eles estão mais velhos e vão se reencontrar, enfim. Daí vai ter uma atriz que ela é trans. Na história ela vai ser também uma mulher trans, eu achei bem legal. Sim. E é bacana a gente olhar esses movimentos, né? Porque é a mudança de uma sociedade que vai se tornando mais inclusiva, né? Um assunto que eu acho que conecta muito com o que a gente está falando é em relação à inclusão social através das cotas, né? Hoje, na universidade pública, está se discutindo muito a expansão de cotas para as pessoas trans. Né? Para os telespectadores, não sei se vocês estão cientes desse dado, mas a ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Trans e Travestis do Brasil, divulgou um dado onde a nossa expectativa de vida no país é de 35 anos. Então, é uma expectativa medieval. Né? E em que sentido vem as cotas, por exemplo, para as pessoas negras, quilombolas e indígenas? Vem na redução das desigualdades, vem em ampliar o acesso delas, em profissionalizar, em gerar renda, ou seja, para sanar diversas debilidades que tem no país devido à desigualdade social. E as pessoas trans agora estão começando a ser incluídas nessas cotas também. A Universidade Federal do ABC é uma universidade pioneira em ter cotas trans. E agora esse debate está muito em alta, dentro do movimento estudantil, dentro das universidades, dentro do Congresso principalmente. Então, eu acredito que num futuro não tão distante a gente vai ter, né, um fortalecimento disso. Eu sempre achei essencial a cota para pessoas trans, porque de todas as minorias, é essa com menos expectativa de vida, com menos acesso à saúde, educação, à família, à cidadania.
Aí tem um dado da Antra ainda que eu esqueci de Ah, comentar, que apenas 0,1% das pessoas trans chegam no ensino superior. não, e emprego formal, pelo que eu vi, eu acho que 96% não tinha emprego formal, algo do tipo, sabe? Sim, são dados muito absurdos, né? 90% na prostituição. E eu acho, inclusive, a própria sociedade que coloca na prostituição e depois ela julga, como se fosse uma escolha, né? E, e então eu sempre achei essencial a cota trans, assim, é essencial. Mas também eu sempre imaginei que era uma coisa mais distante. Pensei assim, não, isso daí vai gerar a Terceira Guerra Mundial, né? Mas tá indo. Só que assim, vai ter muita gente mal intencionada? Vai. Vai, né? Como tem na cota racial, né? Gente até que se pinta, né? Pra que se pinta e que tenta passar. Mas sempre tem a bancada, né? Tem o Sim, sempre tem uma pessoal bancada de de análise, né? análise. Então eu acho que aí fica tudo certinho, mas é essencial. Sim. E como é que foi o seu tempo de estudos, Laura? Como é que foi a sua vivência no ensino médio, por exemplo? Um inferno. Porque muitos jovens trans e LGBT que chegam pra gente, assim, no grupo de apoio pedindo ajuda, né? Eles vêm falar muito da vivência deles no ensino médio, como é que tá sendo, e geralmente é uma vivência muito traumática, né? Foi. Sempre tive o privilégio de que eu estudei só em escola particular. Mas assim, eu estudei em várias, porque eu ficava saindo, porque eu ficava incomodada, eu não sabia o que que era, depois que eu fui me entender, né? Uhum. E depois que eu me entendi, fiquei mais de boa. Só que assim, não era um ambiente. Naquela época não se falava de nome social e não se debatia essas questões. Então era muito desconfortável, tinha bullying, daí em casa eu não tinha também um acolhimento, né, sobre isso, porque se estão fazendo algum comentário meu, estão falando alguma coisa, é porque eu não me comportei de certa maneira, entendeu? Uhum. Então a culpa acabava sendo minha. Então eu meio que chutei o balde, assim, depois que eu me assumi, eu chutei o balde e fui E arrastando. naquela época também nem se falava muito sobre combater o bullying, né? Acho que é até algo um pouco mais recente do que da nossa geração, não é? Daí depois que eu tava assumindo, chutei o balde, eu tava mais tranquila, não me importava muito com as coisas, só que daí eu não me dediquei a estudos, né? É um peso que eu tenho que carregar até hoje, mas também era a minha realidade, porque quando eu estava com 16 anos, eu estava sendo obrigada a sair da minha casa. Eu não tive uma expulsão de casa direta, mas eu tive uma situação que estava em casa inviável, né? Uhum. De minha integridade física estava em risco, além de eu ser levada para em padre, em psicólogo para cura e para que querem me internar para curar, sabe? E então, ao mesmo tempo que estava acontecendo isso, a escola estava maior, a UE na escola, porque eu frequentava o banheiro feminino. E foi uma ideia das meninas mesmo, da minha sala. Elas chamaram e era uma coisa que foi delas e eu gostei bastante, assim, era bem tranquilo. Tanto que quando aconteceu a polêmica, elas super foram, né, Até porque apoiar e ir contra e falar, ué, existe a garantia, né, aqui no Brasil, de você entrar no banheiro pelo qual você se identifica, né? Então, por mais que tivesse uma polêmica lá na sua escola, né, era um direito que ainda de certa forma era seu, né? sim, e tinha esse apoio da mulherada que era muito legal. Ah, eu tive que sair da escola e de casa ao mesmo tempo. Eu lembro que eu fiquei junho inteiro, eu não fiz prova, não fiz nada, eu já emendei com julho. Porque eu saí da escola, eu falei, não, porque assim, eu teria que daí não frequentar mais o banheiro feminino pra continuar. Daí eu saí. Uhum. E eu saí e daí eu tava saindo de casa também, então foi muita coisa. Daí que eu chutei mais o balde ainda, sabe? Aí a única coisa que eu falei pra eu mesma foi assim, se forme, porque senão vai ficar muito difícil né? Você vai mudar bastante sua aparência, seu corpo, a forma que você lida socialmente vai ficar muito mais complicado. O preconceito, então pelo menos se forme, né? Tenha ensino médio completo. Daí eu fui ali, daí eu fui para outra escola,
Lá tinha um banheiro individual, por sorte. E fiquei, daí me formei nessa, assim, me arrastando, mas me formei nessa. E daí eu já tava morando com outros parentes, né? E daí foi isso. Sim, nossa. É interessante para refletir um pouco esses pontos. Eu acho sempre bacana compartilhar com o pessoal essas experiências. Agora conta pra gente um pouco como é que foi a sua vivência ali, um pouco como modelo, né? Como é que foi para você, assim? Como é que você chegou nesse setor social, nesse setor cultural, né? Que é a moda. Por causa, olha, a Leati estourou naquela época, né? E abriu muito espaço para se falar, né? De modelos trans, né? Uhum. E ela conseguiu isso é, pelos privilégios dela, classe social, né? A realidade dela muito fora, né? Da nossa. Eu, pelo melhor amigo dela, né? Ser uma pessoa muito grande na moda, né? E daí, mas acabou abrindo espaço para outras, né? Então já estava acontecendo isso. E foi por causa que eu tava. Foi uma coisa puxou a outra, porque eu tava de texto de postar para colunista, de colunista fui para palestra. Daí nessa que estavam chamando para palestra, me chamaram para uma faculdade, só que era uma faculdade de moda. E eu achei que era palestra também, né? Só que daí não, eles queriam fazer uma revista, né? Uma revista deles, da faculdade, né? Que é o que eles estavam treinando de moda, para falar nesse assunto, entendeu? Então, até falei, tive um vídeo com uma fala sobre preconceito, mas eles queriam fazer isso, moda de diversidade e tal. Era um trabalho de alunos de faculdade. E daí, quando eu fui fazer as fotos, estavam falando, nossa, quem que é essa modelo, e não sei o quê, achando que eu era profissional. E daí eu falei não, que eu não era a minha amiga que estudava lá, e que é a Paula, um beijo pra Paula, faz tempo que eu não a vejo, inclusive. É, ela falou, não, é minha amiga, ela não é modelo. E daí o povo incentivou super. Daí, como a minha amiga já tinha agência, ela já era do meio, né? Ela é formada em moda hoje. Aí ela falou que eu deveria ir pro meio. Eu tinha 19 anos, eu não tinha, eu tava sem trabalhar e eu pensei assim, Daí ela falou desse agente e eu pensei em nem falar com ele, sabe? Só que daí ele falou, venha na minha casa aqui, venha vestida assim, traga um salto, deixa eu ver você, né? Daí ele contou que depois ele foi contar, ele falou, a hora que eu vi, ele falou, nossa, ele falou, tinha que apostar em você. Aí a gente ele começou. Não tinha aquela estrutura de agência grande, eu não tinha também dinheiro de investimento. Então, Uhum. a gente improvisou fotos e ele foi me treinando de passarela ali, até vir o casting da Casa de Criadores, que era o do segundo semestre. E que é o segundo maior evento de moda, né, no Brasil. Acho que ele ainda é. Faz tempo que eu não tô no meio. Se quiser a Fashion Week, lógico, né? Uma das maiores, a maior do Brasil, uma das maiores do mundo. E a Casa de Criadores. Inclusive, a Casa de Criadores é a revelação. Revelou muito estilista, muito modelo, muita gente saiu de lá. Aí é bem disputado, sabe? Aí fui fazer o cast pra Casa de Criadores e passei no primeiro. Que ótimo. Nossa, de cara já. De cara, passei pra Fábia Berceschi. Eu tenho o salto que eu desfilei até hoje. Tem que guardar mesmo, uma lembrança especial. Aí eu não queria ir. Foi chegando o dia. Foi dando nervoso. Eu fui dando nervoso, eu não tinha medo de andar de metrô, daí eu comecei a chorar. Porque eu não queria ir. Aí meu agente me botou na marra. Conversou comigo, né? Me deu uma bronca e me botou na marra. Aí eu falei, tá bom, vou fazer só esse, não vou mais, né? E fui chorando, morrendo de medo de andar de metrô. Tive muita ajuda também, dar um beijo pra Jéssica, pra Carol, Oliveira, que me hospedaram, me ajudaram a andar de metrô. Pior que eu demorei pra aprender a andar de metrô também, hein? Não, depois que eu fiquei trabalhando lá, daí eu peguei as manhas. Mas daí, a primeira vez eu ficava agarrado, assim, sabe? É, eu pensei, nossa, muito caipira, gente, indo pra... Faz parte, né? Daí eu fui. Inclusive lá eles falavam bastante sotaque, sabe?
Eu nem tinha noção que a gente tinha um sotaque. Ixi, pior que nós tem sotaque bem. É, então, mas eu acho lindo o nosso sotaque, mas falavam bastante os outros modelos, sabe, o pessoal de lá. Tirava E- sarro. Não. tiravam sarro, e era gente de todo canto também do Brasil, né? Daí eu fui pra esse primeiro desfile muito nervosa, a hora que eu entrei na passarela, eu sempre ficava nervosa, na verdade. Aí foi. Daí desse primeiro, eu falei, eu vou continuar. Eu continuei, fiquei 3 anos aí. Nossa, que massa. Que da hora. Foi, eu gostava, viu? Foi uma experiência boa no geral. Foi com muitas dificuldades, não foi aquele glamour que as pessoas imaginam. Ou é, aconteceu muitos precalços aí no meio do caminho que eu tive que ter esse afastamento. Mas foi bom, é, foi muito bom. Inclusive, São Paulo também era uma cidade que eu tava gostando de conhecer, sabe? Sim. E, mas também a moda ela é complicada nessa coisa ela é mais diversa. Eu não acho. Acho que tem aí É, os mesmos problemas que não tem no restante da sociedade, né? Vai ter é, preconceito também, vai ter. tinha dos outros modelos lá comentar. Assim, não foi nada comparado de quando eu trabalhei no comércio, que foi uma tortura. Uhum. Mas assim, tinha também comentário, sabe? Tinha, por exemplo, quem não queria trabalhar. Falava assim, olha, eu não trabalho com pessoa trans. Contava, falava, eu quero ela. Daí a gente falava, ó, é uma pessoa trans. Daí falava, então não quero. Entendeu? Tinha e tem até hoje isso, inclusive. Uma discriminação forte, É né? forte, tem até hoje, tem uma linha contra uma moda mais conservadora, sabe? Que não quer. Né? Aquela mesma turma que, por exemplo, bate o pé no chão, que não quer moda plus size de jeito nenhum, que não vai trabalhar com isso. Sempre na minha Sendo que os corpos são diversos, né? Tem que ter moda pra todo mundo. na minha época, eu não tava nem falando muito do plus size, sabe? Eu não tava nem vendo essa questão, assim, Hoje que a gente vê, né, bastante anúncio até no celular das marcas, assim, das que dá marcas, mas representatividade pra eu não pessoas via, negras, pelo plus menos no size. meio que eu tava, era sempre eu e as outras meninas magérrimas. Eu era mais magra, inclusive, naquela época. Na verdade, agora eu emagreci de novo, eu tô com a mesma medida da época de modelo, eu falei, mantendo as medidas agora. Mas assim, eu sempre mantive, mas assim, pra mim, nunca foi um sofrimento, entendeu? Uhum. Nunca foi um sofrimento. Inclusive, eu sou mais regrada hoje com a alimentação do que naquela época. Mas nunca foi um sofrimento. Eu mantive as medidas, são medidas fora da realidade, realmente, né? Não é toda mulher, vai muito de estrutura, do osso, metabolismo, várias coisas, né? E eles querem vender como um padrão de beleza, né? Desse corpo, né? Mas assim, mas para mim não era um sofrimento. Nossa, sabe? Era, Natural. era natural. Agora eu via de muitas outras meninas que era ali uma determinação, né? Tinha que ficar na risca, porque qualquer coisa. Ou não conseguiam chegar naquele, porque o quadril, a estrutura do quadril era maior, daí não chegava na medida que tinha o máximo, né? Uhum. Você tinha as medidas lá, você pode chegar até isso de quadril, isso de busto. Então, às vezes não chegava, né? E era complicado. Havia muitas meninas assim que sofriam, né, para se manter ali, ou não conseguia trabalho, porque o quadril tava tanto, né? Então tinha muitas essas coisas, assim, que agora eu tô um tempo afastada e não lendo coisas sobre, sabe? Mas me parece que agora tá tendo mais, estão falando mais, né? Não, da diversidade de corpos, né? De raças e Sim. belezas. E aproveitando esse assunto que você tocou, né? Como é que você acha que tá essa temática aqui em Itapetininga e região? Né? Sobre diversidade de corpos, sobre inclusão social, respeito. Qual que é a sua opinião sobre o nosso contexto aqui de Itapetininga, assim, pela sua vivência? Olha, a vivência mais difícil que eu tive aqui em Tapetininga e uma das mais difíceis da minha vida foi trabalhar no comércio. Uhum. Olha, eu acho que a cidade, ela
tá parada no tempo, sabe? Eu acho que a gente está conseguindo com o núcleo trânsito, a luta pelo ambulatório, né, as denúncias que a gente faz, tudo que a gente está, né, movimentando, já é muito, porque essa cidade ela se mantém a uma tradição, né? Ela quer se manter a Às vezes é uma tradição, tradição que é do preconceito, né? uma tradição que é do preconceito. Não tem problema você manter tradições. Não tem problema você manter, sabe, ser uma cidade do sossego, uma cidade de quem quer sossegar. Não tem problema. Tem coisas muito boas aqui na tradição. Mas agora, quando você mantém o pensamento arcaico, o pensamento que desrespeita, o pensamento que a pessoa está trabalhando. Tá, inclusive, se eu não estou enganado, eu devo ter sido a primeira e única que trabalhou no shopping, né? Eu costumo falar que nós somos as últimas primeiras a fazer Primeira, as coisas, né? é, e assim, e as pessoas sempre falavam pra mim se eu via, se eu percebi um preconceito velado no comércio. Eu falei, velado não, explícito, explícito. Então, eu acho que ali eu vi bem a cara da cidade, sabe? Eu, Sim. eu vi uma realidade que me assustou e eu acho que a cidade tá parada e ela quer se manter. E eu acho que evoluir e abrir a cabeça para as coisas, eu acho que só vai ser bom para todo mundo, eu acho. Mas sabe uma reflexão que eu tive? Acho que foi aqui no programa mesmo, ou não, não foi no programa. Enfim, foi com um conhecido aí. E né, que você falou que o imaginário do que é Itapetininga é aquela cidadezinha do centro, né, conservadora, que tem a feira. Só que se você pega, você tira o zoom e olha a cidade de forma mais expandida, você vai ver uma periferia gigantesca, bairros imensos e Ela é periféricos. enorme, E nesses bairros vão estar as mais diversas pluralidades de pessoa. O centro pode ser até ser o que se imagina, que são o quê? Pessoas mais brancas, pessoas mais velhas, pessoas mais conservadoras. Mas se você vai para as periferias, você vê que a cidade ela é uma outra cidade. Né? Ela é uma cidade múltipla, ela é uma cidade diversa. Ela pode até ser, sim, conservadora nesses espaços. Mas nas periferias, que está fora desse imaginário do que é Itapetininga, ela é diversa, sim, também, e né? você não vê essas pessoas, né? São pessoas que estão invisibilizadas na sociedade, né? Invisibilizadas, Justamente porque elas não chegam até esses espaços de acesso. não, até eu mesma, para ser essa pessoa que fui por muito tempo a única nos lugares públicos, eu tinha que, como que se diz, eu não era convidada. Era uma resistência, né? Estar Era, presente. E na verdade me até hoje impunha. né? Até hoje eu me impunha no lugar, né? E eu acho que realmente está invisibilizada e assim, é uma cidade que ela é bem maior que muitas cidades da região e ela se comporta como aquelas cidades que só tem uma praça no meio e uma população de 5, 10 mil habitantes. Ela se comporta como essas cidades. E tem isso que mesmo que você falou, né? E você não vê essas pessoas, né, nos lugares mais falados, ou, né, no centro, ou trabalhando mesmo no comércio. Esse é um ponto mesmo que define bem a cidade. Sim, nossa, o meu sonho é poder ver uma mudança nesse cenário, né? Poder transformar um pouco Itapetininga e poder ver pessoas, né? Trans, pessoas LGBT ocupando funções em trabalho, dando aula, estando à frente de salas de aula, dirigindo escolas, né? Olha, Trabalhando nos mais diversos cargos, você porque essa segregação ela é sabe muito triste, e ela é até meio que algo que acontece, que nem de forma velada, mas que afeta sem ser de forma velada alguma nossos corpos, né? o que eu achei legal que minha tia ela trabalha em Guarani há muitos anos, né? E agora uma professora lá se assumiu, uma mulher trans, e provavelmente ela é concursada e tá exercendo tranquilamente lá, Uhum. com seus direitos, com seu nome, tudo lá. E olha que Iguareí mais, Sim. é mais complicado que aqui, viu? Assim, tem comentários ali na escola dela? Tem. Pelas costas? Tem. Mas ela tá lá, no espaço dela, trabalhando, mantendo, né? Isso é importante, né? E querendo ou não, no final de contas, é isso que a gente quer, né? Um espaço para poder trabalhar de forma digna e viver com tranquilidade. Sem um rótulo que nos diminua, Sim. sem um rótulo que inviabiliza, sem um rótulo Sim, que apaga, né? só trabalhar com sossego. Porque quando a gente trabalha, já tem tanta coisa pra fazer, né? Já tem
Então, já não é fácil, né? Os trabalhos, enfim. A gente só quer sossego, né? Sim. É, é isso, um respeito básico para poder trabalhar e fazer e poder se dedicar e, É né? a minha avó que fala pra mim, né? Eu gosto de ficar citando minha avó, que minha avó ela é super filósofa, assim, das ideias. Falam bastante Ela dela. chama pra tomar café dela, ela falou esse tempo, né? Que a base de uma sociedade, como é que é? Em harmonia é o respeito. Ela É, falou essa frase pra mim, e daí ficou na minha cabeça, não. Porque se todo mundo se respeitasse, né? Não ia ter os atritos, não ia ter os conflitos e iria ter a harmonia. Daí eu fiquei pensando, nossa, foi uma é boa uma frase, coisa hein? simples, ó, negam pra gente todos os espaços, tudo. Daí nem trabalhar, que é tão necessário. Não é nem porque. É porque é necessário pra sobrevivência. Daí, nem trabalhar, que a gente tá querendo só trabalhar, não deixam nem a gente quieta pra trabalhar, né? Mas, ó, Laura, essa sua trajetória que você construiu nesse todo o tempo, né? O que eu acho que é interessante comentar é que você passou e deixou a estradinha. Daí depois veio outra pessoa que passou e deixou a cerquinha. Aí veio outra pessoa que passou e deixou o portãozinho. Então, cada pessoa que passa pela trajetória vai deixando um caminho mais construído para quem vem depois, né? Então, todos os nossos embates, todas as nossas resistências, todos os momentos que a gente passa de, né, que a vida nos proporciona, né, é abrindo caminho e construindo uma trilha mais tranquila para quem vem depois, né? Porque eu espero muito que a geração aí que vai vir daqui 10, 20 anos não passe os mesmos preconceitos que a gente passou, não passe, ou melhor, passe com menos intensidade, né? Pelo menos, e que a gente possa aí viver uma sociedade mais plural e Qu- qu- diversa, né? Quando eu decidi que eu ia me assumir, que eu entendi que eu era, eu tive uma conversa comigo mesma. É, e daí, depois que eu tomei a decisão e fiz a transição, eu tive uma outra conversa comigo mesma se eu achava que valia a pena viver numa sociedade assim. E eu cheguei à conclusão que eu ia seguir em frente por uma dívida pessoal minha com a geração passada, que, que viveu em condições inimagináveis, né? Pegou ditadura, pegou, né, Perseguições, né? épocas que não tinha nem o termo para ser falado, que era inimaginável, muitas coisas. Então, por isso, eu falei, vira uma dívida para essa geração passada que deixou esse lugar para mim e que eu vou deixar para a próxima. E assim, quando eu vejo assim, eu vejo a minha vida e eu penso assim, eu não sei para onde ela vai. Eu não tenho ideia para onde ela vai. Eu não sou uma pessoa que ainda se estabilizou em nada. Mas assim, eu vejo que ela valeu muito a pena por esse trabalho tão que eu não planejei, que foi tão espontâneo, mas que surtiu esse efeito e plantou essa semente. Então isso vale muito a pena. E a minha transição foi a melhor coisa que eu fiz até hoje. Quando ela esse é o é um sucesso que eu tenho na minha vida, minha transição, quando eu consegui o nome, a documentação, a retificação dos documentos, o nome, o gênero nos meus documentos, também foi um troféu de toda essa jornada. Ai, perfeito. Que lindo, Laura. Acho que esse foi uma ótima forma da gente fechar assim o nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Fazia tempo que eu estava querendo te trazer aqui já, né? A gente tinha uma listinha aí de convidados que estava ali também montada. E me fiquei muito feliz que você pôde vir hoje aqui conversar com a gente, né? Essa semana quente que tá tendo aí. Fiquei muito feliz de ter você aqui comigo. Eu tô super feliz também, eu tava no aguardo, né, que eu já tava sabendo spoiler aí, que ia estrear, né, o programa muito merecido também, que é você que tá, né, tomando as rédeas, fazendo esse trabalho aí em tempo integral e só vai, só vai crescer cada vez mais. Ai, obrigada, Laura. Foi por pessoas como você que abriram caminho para mim que hoje a gente tá aqui também, podendo ter esse momento de troca aqui, de compartilhar também com os telespectadores toda a nossa conversa. Você quer deixar um último recadinho pra galera que tá acompanhando, pro pessoal que tá assistindo? Então, eu acho que eu falei tudo. Falou tudo? Falei tudo, eu acho que é isso e é isso. Eu acho que às vezes eu fico uma situação meio assim na cidade, como que eu tô, a imagem que eu tô aqui na cidade de tantos problemas que aconteceu ultimamente, exposições e
essa era de rede social, de como eu me expus em certos assuntos, mas eu acho que eu tô aí, errando e acertando, mas sendo honesta comigo mesma. Sim, e participar do debate público numa cidade como Itapetininga, né, é também construir a consciência, né, disputar o pensamento e também tornar o debate uma coisa mais plural, né? Então é importante mesmo se expressar e sempre estar apoiando você, viu? Gente, gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso programa hoje, né? Foi aí uma sexta muito gostosa. E lembrando que o nosso patrocinador aqui, Drink Kombucha, mandou pra gente, né, um kombucha sabor original vegano pra gente tomar durante o programa. Eu, morta de sede, tomei tudo antes de começar. Eu Só a já, Laura ficou já, já. degustando. Eu fiquei, mas eu já também tomei rápido. Também agradecer a Laura lá da Neferti, que mandou várias pecinhas de roupa pra gente. Sempre tá vestindo os looks mais lindos da cidade aqui no nosso programa. Agradecer a todos os artistas que compõem aqui a nossa bancada, nosso mural aqui atrás, a equipe técnica da TVI, a todo mundo que tem nos apoiado nas redes sociais e apoiado muito, pedindo, indicando pessoas para estar vindo, compartilhado, comentado. Acho que são as pessoas que estão acompanhando, que estão sempre aí fortalecendo a gente, dando apoio, que funciona como combustível para esse carro que continuar andando. Né, que aqui é um trabalho independente, 100% aí um jornalismo independente. Então a gente vai construindo aí juntos todo esse debate, esse momento de partilha, que é o programa toda sexta-feira. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a Laura, toda a equipe técnica, todo mundo que nos acompanhou e até a próxima sexta.